Olá, olá, meus queridos. Essa pequena inserçãozinha que eu falei com vocês aqui para tratarmos do propriamente, né, do casamento ah, comunitário. Tá? Eu estou organizando só o brilho da tela aqui que estava muito baixinho. O casamento comunitário. O que é o casamento comunitário, pessoal, gente? Entenda uma questão do seguinte: o casamento comunitário é um mecanismo de integração que permite as pessoas casarem num ato uno, tá? Ou seja, uma celebração coletiva, né, de casamento, porém com as suas habilitações realizadas de maneira individual. Então, o casamento comunitário não tem um agrupamento de habilitações, e sim um agrupamento na celebração. Tá? Então é uma celebração diferida, realizada, né, de maneira coletiva, praticamente com a utilização das mesmas testemunhas para todo mundo, para facilitar esse procedimento e permitir que as pessoas casem de maneira rápida de uma só maneira. Tá? É um mecanismo lógico, né, social, que permite o casamento. Eu já fiz um casamento comunitário lá em Orindiúva, né? Apesar de Orindiúva ser pequenininha, ter lá seus 7.000 habitantes, eu realizei um casamento comunitário com 34 casais, casando ao mesmo tempo. Foi muito bonito, porque tinham idosos que já estavam juntos há muito tempo, né? Que queriam efetivamente uma cerimônia de casamento, tinham pessoas novas, tinham de todas as idades, não teve, né, a presença, quase que acabou tendo a presença de um casal de mulheres, né, que pretendia casar, mas elas acabaram tendo algum atrito ali durante o noivado e desistiram de casar. Mas ia ser também uma questão curiosa, porque não gerou indisposição com ninguém, né, o fato de duas mulheres estarem se casando com eles no casamento comunitário. O que foi muito bacana, né, numa questão de maturidade de pensamento, né, da própria pessoa, da população lá da cidadezinha minha lá de Orindiúva, né, da minha querida Orindiúva. Então eu realizei esse casamento comunitário, é maravilhoso. Se vocês já, os colegas aí forem registradores, providenciem numa cidade pequena assim realizar um casamento comunitário, principalmente ainda onde nunca teve, porque é uma festa. Você é convidado para todas as festas que tem de casamento logo depois da celebração, é uma coisa maravilhosa. E o que é o casamento comunitário? Primeiro de tudo, ele é uma hipótese de casamento gratuito, tá? Ou seja, são pessoas reconhecidamente pobres que têm que participar do casamento comunitário, onde tem esse diferimento que elas não precisam recolher a habilitação e nem o valor correspondente ao registro, que será compensado pelo Sinoreg, tá, para os registradores, porém tem que seguir uma série de regramentos que estão dispostos lá nos comunicados 608 de 2004, 935 de 2005, 269 de 2007 e no parecer 47 de 2007, tá, que na verdade originou o comunicado 269 de 2007. Como é que é o rito, tá, do casamento comunitário? Primeiro, o oficial, né, ele manifesta, né, essa intenção de realizar o casamento comunitário e vê a viabilidade, né, de quantos casamentos, os pretensos, né, noivos que pretendem, né, com a quantidade de pessoas ele tem que ter já estimada para realizar esse casamento. Feito isso, com a estimativa de pessoas, né, ou seja, de casais que pretendem se casar, instruindo, né, todo mundo acerca das questões, lógico, né, já deixa isso previamente estipulado de que tem questões de impedimento, que terá habilitação, que quem ainda não está efetivamente divorciado ou rompido, né, o vínculo matrimonial, para providenciar o mais rápido possível para dar tempo de viabilizar o casamento comunitário. Tá? Porque o fato do indeferimento de uma habilitação não interfere no casamento, na celebração coletiva em si. Tá? Então pode ser diferido, né, essa pessoa do casamento comunitário, ela fica aguardando, né, a resolução das questões relativas aos impedimentos e o casamento vai seguir a ordem e dias designados ad rem, né, já comunicados ao corregedor e ao Sinoreg para não ter nenhum problema, né, e prejudicar o andamento do casamento. Então é prudente que o oficial, recepcionando essas vontades, né, de se casar no comunitário, já comece a organizar, né, esses nubentes para que eles não tenham problemas com habilitação e depois diferimento, né, de prazos ou até mesmo indeferimento do casamento em virtude de falta de informação. Então pode ser suprida de maneira tranquila, desde que seja uma coisa, né, que dê tempo de ser suprida a curto prazo. Então o registrador ele pode proceder dessa forma. Primeiro de tudo, o que acontece? Pegou o número de pessoas que pretende casar. O que vai depender primeiro? De uma autorização do Sinoreg. Por quê? Disponibilidade de recursos. Então o registrador primeiro ele comunica ao Sinoreg, né, acerca de uma possibilidade ou disponibilidade de recursos, para ver se o Sinoreg tem dinheiro para pagar esses casamentos comunitários. Aí o Sinoreg vai responder falando, não, tá ok, pode realizar, que tem dinheiro separado aqui para isso, né? A carteira tem um valor determinado que vai ser compatível com isso, também com outras regras que nós trataremos aqui, né, de que não pode ter mais de 300 casamentos comunitários por mês no estado de São Paulo inteiro, ou seja, o Sinoreg ele compensa até 300 casamentos por mês, tá? No estado de São Paulo todo e não por serventia, tá? Então muito cuidado. Então fiscaliza, né, fiscaliza a disponibilidade de recursos, o ressarcimento dos pedidos de celebração de casamento comunitário, passando a ser incumbência dos oficiais o envio do pedido ao Sinoreg. Então se o Sinoreg responde,
Respondeu ok, o que o oficial vai ter que fazer? Mandar para o juiz corregedor permanente. Ele manda para o juiz corregedor permanente o que? A decisão do Sinoreg e a designação da data para a celebração, desde que seja até 60 dias antes, ou seja, com antecedência de 60 dias, ele indica, né, para o registrador, para o juiz corregedor, que a data que vai ser, né, ou seja, dentro desse prazo mínimo de 60 dias, o local, dia onde essa será realizada a celebração, a data e quantos casais irão participar desse casamento comunitário. Tá, então, realizado tudo isso, ele oficia o Sinoreg responde. Ele oficia o juiz corregedor permanente, o juiz corregedor vai voltar e falar, não, tá ok. O que o juiz corregedor permanente vai verificar nisso? Se não tem eventual, vamos dizer assim, indício, né, de vontade política, tá? Ou seja, tem que ter ausência de manifestações políticas no casamento comunitário. Lembrando, o casamento comunitário ele pode sim ser patrocinado por alguma entidade estatal, entidades particulares, que pretendem fazer um local bonito, designá-lo, alocar um lugar bacana, fazer uma determinada um mimo, né, para essas pessoas ali, para que elas consigam casar. Isso pode ser realizado de maneira tranquila, desde que não tenha cunho eleitoral. Ou seja, não vem lá, por exemplo, partido, um determinado partido X que está organizando, aí você entra lá no salão do casamento comunitário, no auditório, por exemplo, que foi como eu realizei lá em Urindiúva, no anfiteatro, né, do município, de repente eu entro lá dentro, tem uma bandeira do partido ali. Ou, por exemplo, tem alguma figura pública, né, ali que tem uma representatividade muito forte. Né? Vamos dar um exemplo aqui esdrúxulo, né, independentemente de posição política. De repente chega lá, tá o Lula lá, né, no meio do casamento, ali, começou a chamar todo mundo de companheiro, recepcionando na porta. É cunho político, isso aí não pode. Tá? Então o juiz ele vai ter que fiscalizar justamente isso. O registrador, tendo ciência de alguma intenção política, ele também pode manifestar isso para o juiz corregedor permanente, falando, tem aqui o município ou um determinado entidade aí que está querendo patrocinar o casamento comunitário, mas tem indícios aqui de que essa entidade é vinculada ao partido X e na verdade, eles vão utilizar, né, o casamento de meio de angariar votos para o candidato determinado ali, o município, deputado, senador, ou até mesmo presidente, governador, qualquer cargo que seja ali. Aí o juiz, tendo notícia disso, ele fala, não. Ele falou, ou não se realiza o casamento comunitário, ou proíbe-se a participação dessa entidade, tá? Ou desse órgão de uma entidade privada, seja de caráter qualquer um que seja, ou até mesmo da própria entidade, né, administrativa municipal que tenha manifestado um pouquinho de problema político. Tanto é que em ano político não pode realizar com algumas restrições, tá? Tem que ser ponderado isso para não ter problemas, tá? Para não utilizar uma ferramenta tão bonita, né, que é o casamento comunitário, que permite a integração das pessoas de maneira diversa da própria ratio dela. Tá? Então, muito cuidado com isso. Estabelecendo o limite do casamento comunitário até 300 no estado de São Paulo, e a compensação será feita de uma maneira um pouco peculiar, tá? Para vocês entenderem aqui. Tem uma compensação de no máximo, né, até o valor de R$ 5.500 por mês, que a pessoa vai receber, né, o registrador recebe como parcela, ou seja, pode ter feito vários casamentos, né, mais de 100, aí ele tem um valor X a ser recebido por esses casamentos comunitários, porém o Sinoreg ele vai pagar em parcelas de R$ 5.500. Tá? Então, se for o caso, tem 30 e tantos mil reais para receber. Bom, virão em 6 parcelas esses pagamentos, né, de maneira diferida, para não ter um problema de compensação, assim, de entrar em colapso, né, o próprio sistema do Sinoreg, né, da gestão de recursos do pagamento dos atos gratuitos no estado de São Paulo. Então, tem essa limitação de valor a ser pago de R$ 5.500 por mês, que está designado lá, né, no próprio parecer que eu disse para vocês aqui, no parecer 47 de 2007. Tá? Então traz também essa limitação de 5.500. Feito então o deferimento, voltando um pouco lá, quando o juiz de casamento ele autoriza a celebração, fala, não, tá ok, pode proceder à celebração do casamento, o que o registrador ele tem que fazer, pelo menos, né, dentro dos 30 dias, se já não tiver providenciado isso, né, que seria o ideal, já está todo mundo habilitado, com a autorização do Sinoreg aliás, o juiz corregedor, depois que recebe, né, aí ele já procede à habilitação do casamento de todo mundo. Para que pelo menos nesse prazo aí, antes desses 60 dias, lembrando, né, se for um prazo maior do que 90 dias, que ele não habilite para não perder todas as habilitações, né, então cuidado, né, para o oficial não se equivocar nos prazos aí e acabar habilitando todo mundo e estourar o prazo na hora da celebração. Ele designa o local, no local que for indicado para a celebração, todo mundo estando habilitado, tudo bonitinho, os autos, né, todos prontos, né, de maneira inequívoca. No local da celebração comparecerá o juiz de casamento, testemunhas que poderão ser as testemunhas indicadas pelas próprias pessoas, desde que também verificada os indícios de idoneidade pelo próprio oficial, ou testemunhas coletivas, ou seja, que serão utilizadas para todo mundo. Lembrando,
Se for questões de analfabeto, precisa de 4 pessoas, porque no caso de casamento comunitário, dificilmente eles são realizados dentro da própria serventia, dado o volume de pessoas, tá? Então normalmente são fora, então sendo fora com 4 pessoas, aliás, sendo fora com analfabeto, utilizaremos aí 4 testemunhas. E o juiz de casamento, que será o mesmo para toda a celebração, tá? Lembrando, não é um ato de aceitação coletiva, tá, de vontade. Tem que vir todos os casais, vêm em 2, né, aos pares, né, cada casal, das 2 pessoas, manifestam a vontade de casar, o juiz de casamento declara casado. Primeiro casal, assina um termo, maravilha, depois pega a certidão ou no mesmo ato se for expedida. E assim sucessivamente, tá? Então não é aquela questão do auditório, onde o juiz de casamento perguntar quem quer casar, e todo mundo beleza, tá todo mundo casado, vamos embora, acabou, em 15 minutos. Não. O casamento comunitário ele é demorado, por isso, então é pessoa por pessoa, cada um vem, tem que ponderar quem é analfabeto, quem não é, quem vai precisar de 4 testemunhas eventualmente, quem precisa somente de 2. Então tem que ir caso a caso para não ter problema. Portas abertas sempre desse local onde será o casamento comunitário, para também não ter nenhum problema de questões de nulidade. E segue-se o rito comum, tá, do casamento, então passo a passo. Esse de Orindiúva que eu fiz, por exemplo, eu demorei mais de 8 horas para casar todo mundo. Demorou bastante, veio pessoa por pessoa, tinha fotos, todo mundo contente, queria tirar foto com o oficial, com o juiz de casamento, com as testemunhas que estavam ali, que eu escolhi, no caso, foram 2 testemunhas para todo mundo. Então, cada um vinha, tinha tudo isso. Então, é muito gostoso participar disso, né? Eu digo que foi uma realização pessoal minha, era uma vontade minha imensa quando eu assumi a serventia fazer um casamento comunitário. E eu pretendo, né, ainda antes de, eventualmente, no caso de ser aprovado e sair de Orindiúva, realizar o segundo casamento comunitário lá, que vai ser uma coisa muito bacana, né? Então, fica aí essa hipótese para vocês aí, vale a pena demais, é muito gostoso e o rito é simples, tá? Então, cuidado. Oficia Sinoreg, responde disponibilidade de recursos. Oficia o juiz com data, hora e o número de casais, respondeu ok. Habilita todo mundo, verifica todas as habilitações ok, designa o local, realiza a celebração, com todo mundo de forma coletiva, porém celebrações individuais, um a um manifestando suas vontades perante o juiz de casamento e o juiz de casamento declarando casados, cada um dos casais na sua ordem. Beleza? Regra importante, tá, do casamento comunitário é de bom grado do registrador, quando ele organizar o casamento comunitário, para que ele coloque a ordem, né, daqueles que irão manifestar a vontade, né, porque todos deverão estar ali dentro, né, nesse momento, que ele prefira colocar os idosos, portadores de deficiência, eventualmente grávidas, toda aquela ordem, né, de restrições e prioridades. Então ele pode estabelecer esse mecanismo de maneira tranquila para cumprir a lei de maneira razoável. Tá? Então ele pondera, os idosos vão casar primeiro, né, vão se celebrar primeiro, depois numa sequência pode ser os idosos ou até mesmo portadores com deficiência, pessoas com deficiência, grávidas, lactantes, todas aquelas hipóteses que nós temos ali, inclusive pessoas obesas também, tá? Com essa facultatividade que elas se enquadrariam, né, no portador com deficiência. Então ele vai organizando isso e deixando, lógico, as pessoas que não estão enquadradas nessas categorias, né, de certa proteção, né, estatutária. Então ele libera cada um deles e para depois fazer os casamentos na sequência. Então é de bom grado que o registrador proceda dessa forma, tá ok? Feito isso, pessoal, terminamos o registro civil das pessoas naturais. Até!